Graça e paz, povo querido. É uma alegria estar aqui ministrando mais uma vez aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. É uma alegria compartilhar com você a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos molda e é tão bom estarmos aprendendo e é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande estar aqui com você. Se você ainda não é inscrito do canal, já te convido a se inscrever. E eu quero pedir para você me ajudar compartilhando esse vídeo com 5 pessoas. 5 pessoas que você ama, 5 pessoas que são especiais para você. Envie esse vídeo para elas. Amém? Antes de estarmos meditando aqui na palavra, vamos estar orando rapidamente. Vamos colocar essa palavra diante da presença do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, agradecemos a tua presença, Pai. Rendemos a ti, Senhor, louvor, honra e glória. Pai querido, eu te peço, cobre a nossa vida, cobre a nossa casa, Deus, com o teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra encontre o destino correto, que encontre corações e lares, Pai, aos quais o Senhor deseja falar. Em nome de Jesus, Deus. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está aqui nesse vídeo junto comigo. Que o Senhor coloque no coração e na mente dela 5 pessoas, Pai, as quais ela precisa enviar esse vídeo, Deus. No nome de Jesus. Repreendo, Pai, todo o atrapalho, toda a distração, toda a trava, tudo aquilo que vem para travar, para paralisar. Eu repreendo agora, no nome de Jesus. Declaro que só o Senhor tem autoridade, Deus, para ministrar em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar hoje ministrando sobre Gênesis capítulo 1. Eu não vou ler o capítulo porque é um capítulo um pouquinho longo. Eu separei aqui por ordem as coisas que Deus criou. O que ele fez no primeiro, no segundo e assim por diante. No primeiro dia, no segundo dia. Se você puder pegar a sua Bíblia quando você estiver assistindo esse vídeo e você estar acompanhando junto, você pode fazer isso. Mas eu, para estar otimizando o tempo, eu separei aqui as coisas que Deus fez e vou estar falando aqui para você. Eu peço que você escute com muita atenção, aquilo que o Espírito Santo ele está ministrando. Amém? No primeiro dia, então, Deus ele fez a luz e ele separou a luz das trevas. No segundo dia, Deus fez o céu, o firmamento. No terceiro dia, Deus fez a terra e a vegetação. No quarto dia, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus fez os animais aquáticos e as aves. No sexto dia, Deus fez os animais terrestres e o ser humano. E no sétimo dia, então, ele descansou. Eu estava no meu devocional refletindo na palavra de Deus e de repente eu pensei, por que Deus não fez tudo em um dia só? Deus poderia ter liberado uma palavra e ter tudo sido feito em apenas um dia. Ele poderia ter dito, se faça agora o céu, se faça agora a terra, se faça agora as aves, e tudo ia ter sido feito. Mas Deus, ele usa cada dia para fazer uma coisa. E aqui a Bíblia, nos ensinando falando sobre essa sequência, nos ensina algumas coisas. Que o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração e eu anotei. A primeira delas é que Deus é um Deus de ordem. A criação progressiva demonstra organização e planejamento. Cada dia tem o seu propósito. Deus, já pensou se ele tivesse feito lá no quinto dia que Deus fez os animais aquáticos e as aves, antes de fazer o céu, não teria propósito. Se Deus, ali no mesmo quinto dia que ele fez os animais aquáticos e as aves, não, vamos pegar o sexto dia, em que Deus fez os animais terrestres e o ser humano. Antes de fazer o terceiro dia, que ele fez a terra e a vegetação. Então, tudo que Deus foi fazendo dia após dia, ele fez de forma progressiva com um propósito. Deus fez tudo em ordem. Deus fez tudo com um propósito. Quando ele faz os céus, ele não faz as aves antes. Quando ele faz os animais terrestres, ele não faz antes da vegetação, ele não faz antes de fazer a terra seca. Então, tudo que Deus vai fazendo, ele faz com ordem e com planejamento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, diz assim, porquanto Deus
não é um Deus de desordem, sabe? Eu vi uma pesquisa semana passada que 70 e pouco por cento das famílias brasileiras estão endividadas. Isso é uma forma gritante de falar o quanto nós não temos planejamento e organização. Claro que aqui em específico é nas nossas finanças, mas o quanto nós não somos organizados, por exemplo, no nosso tempo. Antigamente, né, nas gerações passadas, as pessoas não tinham máquina de lavar, as pessoas não tinham um pãozinho fresco na padaria. Elas tinham que produzir o seu próprio pão, elas tinham que pegar as roupas sujas, levar nos rios para lavar, e isso demandava tempo. Mas parece que o dia delas era tão produtivo e hoje nós temos tanta tecnologia, tanto acesso, tanta facilidade e mesmo assim parece que o nosso dia não rende, não produz. Eu vejo tantas pessoas reclamarem de tempo. Ah, eu não faço tal coisa porque eu não tenho tempo. Ah, mas eu não, porque eu não tenho tempo, não dá tempo. O quanto nós estamos reclamando que nós não temos tempo, porque nós não temos ordem e porque nós não temos planejamento. Então, aqui em Gênesis capítulo 1, a gente aprende a importância de planejar e de organizar. Outra coisa que nós podemos aprender em Gênesis capítulo 1, que Deus se faz exemplo para nós. Deus estabeleceu o padrão de trabalho e de descanso, e isso nos ensina sobre o equilíbrio entre trabalho e descanso. Sabe, tem muitas pessoas que descansam demais, tem pessoas que trabalham demais. É muito difícil a gente achar pessoas que têm um equilíbrio entre trabalho e descanso. Nós precisamos trabalhar sim, nós precisamos descansar sim, e nós precisamos ter equilíbrio entre essas coisas. Eu gostei muito de uma ministração que eu vi do pastor Telmo Martinello, em que ele fala que Deus deu jardins para ele. Deus nos dá jardins. Deus deu para mim o meu jardim chamado Douglas, que é meu esposo. Deus me deu um jardim que é a minha filha. E Deus deu para ele o jardim chamado Viviane Martinello, que é a esposa dele, e as duas filhas, né? Cada uma delas ele falava com um jardim que ele precisava cuidar, que ele precisava estar ali cuidando daquele jardim que Deus deu para ele. E ele falava como é importante separar um tempo para estar com essas pessoas. Um tempo para estar com a esposa dele, um tempo para estar com as filhas, de estar ali aproveitando, criando memórias, criando laço, estar ali cuidando, estar próximo, estar perto, ouvindo aquela pessoa. Então, essa foi uma ministração que marcou muito forte o meu coração. E aqui, quando eu estava meditando em Gênesis capítulo 1, eu lembrei dessa ministração. O quanto é importante nós termos equilíbrio entre trabalho e descanso. Nem trabalhar demais e nem descansar demais, mas buscar o equilíbrio. Outra coisa que nós podemos aprender em Gênesis capítulo 1 é contemplar o que foi feito. Quando Deus ele fazia ali as coisas, ele dizia: "E observou Deus que isso era bom." Ele fazia as coisas e falava: "E observou Deus que isso era bom." Nós precisamos aprender a valorizar o que foi feito, as pequenas conquistas, os pequenos progressos, sabe? Eu sigo uma grande mulher de uma empresa e o trabalho dela é com vendas. E ela bate muito forte na questão das metas, o quanto é importante colocarmos metas, estabelecermos as metas. E achei muito interessante algo que ela fala assim que, por exemplo, a pessoa colocou lá como meta dela comprar um carro. Mas um carro é um valor muito grande. Mas aquilo tem que ser separado em meses, em semanas, em dias. E aí a gente vê que para a gente conquistar aquilo é um pouquinho por dia. É um passo por dia. E a gente consegue, no final, atingir as nossas metas. Mas talvez aqui nesse vídeo vai ter pessoas que em 2024 não realizaram sonhos. Abandonaram seus sonhos, abandonaram seus projetos e falaram: não, em 2025 eu vou realizar. Eu quero te perguntar: você planejou como você vai fazer para chegar lá? Você planejou como você vai fazer para conquistar aquilo que você colocou no seu coração? É importante você planejar, é importante você organizar. Em Gênesis capítulo 1 a gente aprende sobre isso. Outra coisa que nós podemos aprender, e aqui nós vamos finalizar: Deus revela a sua glória aos poucos. Assim como ele levou tempo para criar o mundo, Deus também age gradualmente em nossas vidas, nos moldando para o propósito. Sabe, Deus, eu falo, Deus poderia, no dia que a gente aceitou Ele como nosso único Senhor e Salvador, Ele poderia ter mudado nossa vida por completo.
Você era assim, agora você vai ser assim. Mas não. Até tem um livro que fala a respeito disso. Deus, ele vai estar sempre trabalhando em algo na nossa vida. E ele vai trabalhar em etapas, ele vai trabalhar aos poucos. Ele vai aos pouquinhos, porque nós, como seres humanos, a gente não aguentaria o trabalhar de Deus de uma vez só. Então, porque tem feridas que em mim pode ser pequena, mas em você pode ser grande. E aqui a gente vai falar de feridas muito grandes, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram traídas. Então, Deus, ele vai trabalhando em cada área conforme a necessidade. Talvez na pessoa A ele precisa trabalhar a respeito das finanças, na pessoa B ele precisa trabalhar a respeito de roubo, de furto, enfim. Deus conhece o nosso coração e ele sabe como ele precisa trabalhar na nossa vida. Mas é gradualmente que Deus vai trabalhando na nossa vida, trabalhando de pouco em pouco. Tem um versículo que eu não me lembro a referência dele agora, mas que ele fala: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então, de pouco em pouco, Deus vai trabalhando na nossa vida e nos preparando para que a gente venha cumprir o nosso propósito, nos moldando para o nosso propósito. Amém? Se você foi abençoado nesse vídeo com essa palavra, se essa palavra falou o seu coração, eu quero que você coloque aí nos comentários: Deus vai completar a boa obra na minha vida. Amém? Se você crê, se você recebe essa palavra, coloca aí nos comentários. Deus vai completar a boa obra na minha vida. Amém? Queridos, mais uma vez eu quero te pedir, se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilha com 5 pessoas aí. Se inscreva aqui no canal, deixa sua curtida. Amém? Creio que Deus, ele tem grandes coisas para nossa vida, grandes coisas para ministrar ao nosso coração. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero estar orando rapidamente com você. Amém? Então, se você puder, feche os teus olhos, vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos ensina. Realmente, Deus, a tua palavra, ela é um manual, uma instrução para a nossa vida. Nós te glorificamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Rendemos a ti, Senhor, o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Espírito Santo, continua conosco, continua falando ao nosso coração. Nós te amamos, Pai. Aleluias. Amém? Glórias a Deus. Queridos, amanhã nós vamos estar começando um projeto novo aqui do canal. Como eu tinha falado no vídeo anterior, né? Que a gente tinha um projeto novo para esse canal. Nós vamos começar a Célula Digital, um projeto aqui da IEJM Alphaville. Então, eu quero convidar você a fazer parte. Se você já fez parte de alguma célula física, você sabe como funciona. Mas nós vamos estar fazendo a célula digital. Vai ser nas terças e nas quintas-feiras. Eu vou colocar o horário lá no meu Instagram, que nós vamos estar fazendo. Mas eu creio que vai ser uma bênção, creio que Deus já tem algo poderoso para liberar sobre o nosso coração e eu conto com você para estar aqui comigo. Amém? Não sei se nós vamos conseguir fazer ao vivo. Eu quero fazer ao vivo, né? Vou tentar me organizar para fazer ao vivo aí. Não sei se no meu canal eu vou conseguir fazer, mas se der certo, nós vamos estar aí ao vivo. O horário eu vou colocar lá no Instagram. Então nos acompanhem para ficar por dentro. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.